Muito bem, você ouviu agora as palavras da doutora Sabrina Leles, inclusive falando que o médico, o doutor Atenevir, que, segundo denúncia do Ministério Público, matou a Hortenísia e foi aí denunciado pelo Ministério Público, indiciado pela Polícia Civil e denunciado pelo Ministério Público por homicídio doloso, que é aquele que tem intenção de matar. E agora há pouco a família estava comigo na rádio, aqui no plantão policial, e o relato que você vai ouvir agora da Lohane, que é a mãe do Brenner, que está lá na UTI, na clínica São Judas Tadeu, em Goiânia, é aterrador, que você vai ouvir agora aqui no plantão policial. Lohane, seja bem-vindo ao plantão policial na internet. Muita gente aí orando por você, muita gente pedindo, né? E eu queria que você contasse pra gente o que aconteceu com você a partir do dia 29, que você deu entrada, né? Enfim, tudo que aconteceu com você e o que está acontecendo ainda. Eu fui primeiro, dia 28, né? Eu fui lá, eu com muita dor, fizeram um toque em mim e me mandaram para casa novamente. Aí no dia 29 eu fui, eles me internaram, aí eu comecei a passar mal, mas uma dor fraca. 1h da manhã eu comecei a passar muito mal mesmo, aí eu fui para a sala de internação com lençol. Aí eu cheguei lá, eu já vi o lençol sujo, né, de sangue, umas coisas amarelas lá, e eu pedi para ela trocar. Para mim ela falou assim que não ia trocar porque não tinha outro. E eu de vestido, de partes de sutiã também, e eu fiquei calada, né, porque aí eu esperei, né, eu falei, não, elas vão trazer para mim. Aí Ou seja, a camisola para você ter. A camisola. Aí eu fiquei esperando, não levaram, eu pedi também, não falaram nada. Aí eu fiquei, né, em cama suja, com vestido e de sutiã. Aí, 1h da manhã, eu comecei a passar muito mal. Peraí, deixa eu só perguntar. A cama que você estava suja? Estava suja. De parto de outras pessoas? Sim. E você estava com o vestido, que não era uma camisola, ou seja, do jeito que você chegou, sem esterilizar, sem nada? Sem nada. Do jeito que eu cheguei, eu já fui para a sala já de internação. E aí? Aí eu comecei a passar muito mal mesmo, a bolsa estourou, como a dor é muito forte, né, a fezes saiu também, sangue saiu também, e eu fiquei lá, de perna aberta lá, com as pessoas olhando, me vendo, né, e eu com vergonha, mas a dor é tanta que eu nem pensei em vergonha nem nada. A bolsa estourou, os trens saiu tudinho, e eu com meu vestido, e o meu vestido molhando todo, aí eu gritava, alguém, eu ligava pro meu esposo, de madrugada, pedindo socorro para ele, porque eu sozinha, as meninas dormindo, enfermeira dormindo, eu gritava a elas, pedia socorro, mas ninguém foi lá em nada. Aí eu fui a pé para a sala de parto, me jogaram lá e aí entrei a sala de parto mesmo. Aí eu com muita dor, e o Brenner não queria sair, né? Aí veio as 3 pessoas em cima de mim para empurrar o Brenner. E até que eles me cortaram, enfiaram um ferro em mim. E com muita força mesmo, que eu fiz força demais, que até os olhos meus, né, ficou com sangue. Ou seja, estourou os vasos sanguíneos dos olhos. Foi. Aí até que ele saiu, mas no sair, a cabecinha dele ficou. Aí amassou a cabecinha dele. Aí até que ele saiu. Aí ele já saiu sem reação nenhuma, sem vida, né? Aí foi que eles foram reanimar ele e tudo mais. E o médico muito grosso, né? Quem que é o médico? Atenevir, o doutor Atenevir. Muito grosso, eu gritando de dor, ele falava pra mim ficar calada, né? Porque a hora de fazer é bom, então era pra mim ficar calada. Ele falou desse jeito pra você, Lohane? Falou desse jeito. Inclusive isso você colocou no depoimento, né? Coloquei, falei tudo. Então ele disse pra você que na hora de fazer era bom. E ali... Era pra mim ficar calada. Mandou você calar a boca? Mandou. E depois disso? Aí depois disso eu fiquei muito zonza, né? Eles lá com o Brenner,
e não me deram banho nem nada. Me mandaram para outra sala. Eu que tive que ligar. Não, isso já era 11 horas da manhã. Eu que tive que ligar pro Hélio, o esposo meu, para minha mãe, avisando que eu ganhei neném, porque ninguém me avisou nem nada. Então, isso eles te rasgaram, provavelmente sem anestesia, o que a delegada está vendo. Você levou 7 pontos, não é isso? 7, foi. Foi 7 pontos. Foram 7 pontos, um rasgo muito grande, que inclusive com mães experientes aqui, que estão aqui do meu lado, disseram que isso é um absurdo. Você ficou toda cheia de hematoma, toda machucada, suas partes íntimas ficaram tudo roxas. Muito roxo. Eu fiquei muito inchado, né? Ficou muito inchado, muito roxo. E eles, ao tirar, o Brenner ficou com a cabeça machucada. Ficou com a cabecinha machucada. E está em estado grave, né? Em Goiânia. Por causa dele. Você disse que chegou depois, no outro dia, quando ele foi levado lá para o hospital, você foi de ônibus. Eu fui de ônibus e sozinha. Ninguém te deu nenhuma assistência? Não, ninguém. Ninguém chegou a dar nenhuma assistência? Não, ninguém. E eu com muita dor, mas eu fui por causa do meu filho, né? Que eu queria ver ele, né? Pra saber dele, porque eu ligava lá e ninguém me falava nada, né? Aí eu fui pra saber dele mesmo. Então tudo que aconteceu com você, Lohane, que inclusive deixou a delegada assustada, foi uma brutalidade. Foi. Eu sofri demais. Tá certo, então. Eu vou conversar um pouquinho com a sua tia, com a sua mãe, que está aqui. Aqui está Lucivane. Lucivane. Isso. Você é Lucivane de quê? Lucivane Faustina. Lucivane Faustine e a Luciana. E a Luciana Faustine. Uma é tia e a outra é a mãe. Eu queria que você contasse para mim, porque você que foi com o bebê para o hospital em Goiânia. O que aconteceu, Lucivane? Quando eles informaram, quando ela me ligou e falou que o Brenner tinha nascido, que eu fui para o pronto-socorro, que eu fiquei sabendo do estado do meu neto, e já logo informaram para a gente que tinha que ir para Goiânia para UTI, porque ali não tinha nada que pudesse socorrer ele, até porque ele estava enrolado nos panos, com dificuldade de respirar e sem aparelho nenhum. E eu fui com ele para Goiânia na ambulância. Chegando a um certo ponto da estrada, da BR, a ambulância quebrou. A gente ficou uns 30 minutos ou mais, eu não sei, porque a cabeça estava muito ruim, muito preocupada com ele. A gente ficou um certo tempo esperando outra ambulância. Meu neto no estado gravíssimo. A ambulância quebra. A gente ainda fica esperando no meio do caminho. E quando eu cheguei lá, que eles atenderam o meu neto, quando foi na hora da visita, ela me informou que tinha dado todos os medicamentos para ele, mas não sabia se ele ia sair dali com vida. Porque o atraso e a maneira que ele foi conduzido para lá foi o ponto final de tudo. Tipo, ele já nasceu daquela forma, daquela maneira. Culpa deles. Culpa do doutor Atelevir. Ele já nasceu brutalmente, tipo, já tirou o menino na marra, fora de hora, porque no papel do parto dela está escrito parto induzido. Foi um parto forçado. Não foi nenhum parto assim que a mulher nasce, deixa o neném nascer tranquilo. Então, assim, ele já chegou lá com tantos problemas, ainda piorou mais pela demora do atendimento, sem aparelho, ele não estava conseguindo respirar. Portanto, ela falou para nós que era para avisar para o pai registrar ele imediatamente. Porque eles não tinham experiência. O perigo... Via óbito. Meu neto vinha óbito. Porque ele chegou lá com convulsões, com infecção, porque da maneira que ele nasceu, no lençol sujo, a minha filha, da maneira que ela estava na cama, né? Então, ele já chegou lá, assim, debilitado, meu neto. Muito ruim, no estado... Então, peraí, deixa eu entender. Ele, então, a ambulância quebrou no meio do caminho, vocês ficaram 30 minutos esperando a ambulância, uma ambulância reserva vir, não foi uma UTI, o caso do menino já saiu grave daqui, precisando de uma UTI, de respiração ali, de aparelho e tudo mais, foi levado de qualquer jeito? De qualquer jeito. A enfermeira do SAMU, que ficava com a bombinha na boquinha nele e apertando com a mão daqui lá. Agora, a ambulância quebrou no meio do caminho, no meio do nada? Foi, do nada. E vocês já estavam longe de Caldas? Estava.
A gente estava longe. E ficamos lá esperando. Meu Deus, imagina o seu desespero na hora esperando essa ambulância. A ambulância quebrada lá e a criança naquela situação. Naquele momento você não imaginou que você poderia perder seu neto ali? Com certeza. O desespero foi muito grande. O meu sonho, sabe? Eu pensei, meu sonho tá indo ali com meu bebê, meu netinho, que eu esperei tanto. Não só eu, como toda a família, sabe? Essa gravidez da minha filha, da Lohane, mas foi uma gravidez assim muito esperada. Nós tudo desejava muito. Muito, muito, muito essa criança. Portanto, a gente ficou muito desesperado com tudo. Achei muito humilhante. Achei o cúmulo, eles não deixaram eu ver minha filha no pronto-socorro. Eu tive lá, eu queria ver minha filha, eles não deixaram. Então, no momento que ela teve o bebê, que vocês foram lá para ver, eles ainda impediram vocês de ver? Mentiram. Porque eu estava lá, me mandaram embora, falaram que ela ia ganhar neném meio-dia. 11 horas, minha filha me liga falando que o neném já tinha nascido. E isso porque lá no papel está escrito que o neném nasceu, que ela ganhou o neném 8h30. Foi a hora que eles mandaram embora para casa. Ainda passaram informações mentirosas. Mentirosa. Tá certo, deixa eu conversar aqui com a tia também, que você cuidou muito da Lohane depois do parto. Você, com a sua experiência como mãe, que você é, com tudo que você já passou, quando você, praticamente você deu banho nela, quando você viu o estado físico dela, qual foi a sua impressão na hora? Foi de muita revolta, muita tristeza. De ver ela naquela situação, ela estava tão machucada que ela não firmava a perninha no chão. Ela não tinha forças para firmar as pernas. E eu perguntei, minha filha, o que está acontecendo? Ela, mãe, eu não sei. Eu não estou sentindo a minha perna, eu não consigo pisar no chão. E isso foi no horário de visita, que eu fui dar banho nela, porque até então ela se encontrava suja, numa cama suja. Ela passou quantas horas mais ou menos suja, jogada? Praticamente o dia inteiro. Ela deu entrada, deitar ela numa cama suja, ela teve neném, voltar ela para a cama suja, com a roupinha que ela estava. Eu cheguei no horário de visita, que eu fui dar banho na minha filha, porque até então, se uma mãe visse ela na situação que eu vi, tem que ter muita força e muita fé em Deus para poder dar força para ela. Ela estava completamente, desculpa a expressão, completamente destruída dos seus órgãos genitais. Eu fiquei tão revoltada de ver aquela parte da minha filha naquela situação. Aquilo ali não foi uma cirurgia, foi um rasgo que fizeram nela. Ela tremia, ela sentia muita dor e eu vi com os meus olhos a situação que ficou a parte íntima dela. Foi aí que eu consegui entender o motivo dela não pisar, dela não sentar, dela só sentir dor. Eu vi a minha filha gemendo de dor. E eu só falei para ela, minha filha, força, mas eu sei que tem alguma coisa errada aí. Ela recebeu alta, a gente levou ela para casa. Eu dei banho nela, não me conformei com a situação. Falei para minha filha, a gente tem que ir no médico. Liguei para a mãe dela, que é minha irmã. Expliquei, falei, olha, eu estou muito preocupada com a situação da Lohane lá embaixo, porque não está certo, não é normal. E ela no desespero, sempre chorando, mãe, eu quero ver meu filho, eu quero ver meu filho. Eu sabendo de tudo, tendo que poupar ela, porque eu estava vendo a dor que ela estava sentindo aqui. A minha irmã de lá, com o pai sofrendo também. Trouxe ela, falei, minha irmã me aconselhou, né, trazer ela aqui, porque os médicos de lá, de Goiânia, já tinham avisado para ela que não ia sobreviver. Que não, o neném não ia sobreviver e que eles não podiam mexer na cirurgia dela, porque ela tinha feito aqui, né? Eu peguei ela, chamei meu pai, trouxe ela de volta para o pronto-socorro, fui barrada na porta com ela. No pronto-socorro de Caldas. E no pai, fui barrada com ela, porque eu queria que o médico olhasse novamente, porque eu sabia que tinha alguma coisa errada. A enfermeira, a mulher lá da porta me tratou com a maior grosseria do mundo. Eu falei, moça, minha filha ganhou neném aqui, ela teve alta aqui, o problema aconteceu aqui, então eu quero entrar com ela. Foi aonde, aí, quando eu contei o caso, nossa, todo mundo por esse pontinho, uma doçura, não, vamos entrar, já pegou nós, levamos nós lá para a sala. Não, você fica aqui que o médico vai te atender. Mas cadê? O monstro que tinha feito isso com ela não estava ali.
que era o doutor Atenevir Teles da Silva. Ele não estava lá. Mandaram o outro médico atender a gente. Quando eu contei a situação para o médico falou para mim assim que não ia olhar, que era para me voltar com ela no sábado, que seria no dia 1º, né? Que aí o doutor Atenevir estaria ali atendendo as grávidas, que ele podia olhar ela. Só que o desespero dela era tanto por causa do filho, que ela falou, mãe, eu vou. Nem que seja a pé, eu vou para Goiânia. E nós, sem condições de mandar ela, o Hélio sofrendo de lá, tentando arrumar uma pessoa que pudesse levar ela aqui. O mínimo que nós conseguimos, que ela conseguiu, foi o dinheiro da passagem dela aí. No outro dia de manhã, mesmo na situação que ela se encontrava, Deus deu força para ela e ela foi. Mas a situação que qualquer mãe olhasse e visse lá embaixo era revoltante. Porque eles não fizeram um parto na minha filha, eles rasgaram a minha filha. Olha, gente, é duro você ouvir isso aí. E aí você vê toda a sucessão de erros. Lençol sujo, faltando lençol, falta camisola, faltando tudo, impedindo a família de entrar, justamente para não ver o que é a realidade lá dentro. O médico faz uma monstruosidade dessa, um médico que responde por homicídio, um médico que não deveria estar ali e faz um negócio desse. E o que mais me dói é que quando a gente relata isso, principalmente aqui nas redes sociais, aonde nós estamos agora, aonde vocês estão ouvindo, ainda aparecem pessoas que eu acho que não tem família, que não tem mãe, que não tem irmã, que acha que não passa por isso, ainda arrumam defesas para isso. E ainda vem com paixões ainda, até políticas, querer defender A, B, C, querer defender isso, aquilo, outro. Se seu parto foi maravilhoso, amém para você, mas o dela foi uma desgraça. O da Hortenise, ela tá enterrada, né? A Marcineide perdeu o filho, a outra também, a Dariane, que vocês viram aqui, que ela deu a entrevista, também tá em estado grave lá, a criança. Então dê glória a Deus, mas uma sequência de erro dessa, e ainda uma morte que aconteceu, um homicídio no passado que aconteceu, no passado digo aqui em 2014, né, que aconteceu em 2014, e o indivíduo ainda está atendendo no hospital, a delegada ligar lá hoje, como ligou hoje, sexta-feira, e informarem que o contrato dele continua, e ele ainda vai continuar atendendo lá em feriados, e ainda enrolar a delegada para passar. Ah, pelo amor de Deus, gente. Para de ser carniceiro. E ainda fala que é eu que sou o carniceiro. É eu que sou o sensacionalista. É eu que aumento as coisas. Tá vendo alguém aumentar alguma coisa? Quem tá de sacanagem aqui? Ninguém tá. É uma palhaçada o que fizeram isso aí. É horrível, é horrendo, é nojento. É doído. Já pensou você ficar lá no hospital com uma camisola, sem camisola, com um vestido, gente, dela, passando ali o tempo inteiro, suja, numa cama suja? É por isso que ninguém entra, para ver a porcaria que tá a saúde pública dessa nossa cidade. Você até falou ali no rádio, né? Queria ver que se algum dos governantes tivesse coragem, né? Foi minha irmã que falou. Foi você que falou, né, filha? Queria saber se o prefeito teria coragem de colocar a mãe, a irmã, a sobrinha, ou a mulher dele mesmo, ali dentro para ganhar neném com aquele monstro, doutora Televio. Eu gostaria de saber. Minha vontade, minha revolta foi tão grande quando eu vi minha filha naquela situação. Meu neto, que era para estar nos meus braços, dentro do UTI, fiquei muito revoltada. Fiquei imaginando por que ainda tem prefeito e vereadores, pessoas que estão mantendo aquele monstro ali dentro. Se eles têm coragem de colocar uma pessoa da família deles ali. Revoltante. Gente, tá aí, vocês ouviram a Lohane. Will, vai mostrando aqui o Hélio. Aqui tá o Hélio, que é o marido. Ao lado tá aqui a Lohane. Aqui ao lado está a Luciana, a Lucivânia, né, que tá aqui também, que é considerada até como mãe, porque todas as duas são consideradas mãe da Lohane. Uma família unida, que não é uma família qualquer não, gente. Às vezes eles querem tratar como uma família qualquer, mas não é uma família unida. E que inclusive estava preparada para receber o Breno. Fizeram chá de berço, fizeram tudo bonitinho, eles estavam lá, o Hélio estava trabalhando, está sendo prejudicado por causa de responsabilidade de gente à toa que está fazendo isso aí, que deveria estar na cadeia, não era fazendo parto. E tá aqui. E eu vou falar uma coisa para vocês, ninguém aqui é figurante não, nem artista.
São pessoas de verdade, é caso de verdade. Ninguém está inventando não, como ficam já nos comentários. O Alisson Maia tem isso, tem aquilo. Para de ser palhaço, gente. Não vamos dar moral para essas palhaçadas para tirar o foco de coisa de verdade, não. Para com isso. O que a gente quer da cidade de Caldas Novas, inclusive a polícia, é que essa saúde de Caldas Novas dê uma melhorada geral. Vocês ouviram a delegada falando. O erro é geral. Falta de lençol, falta de camisola, falta disso, falta daquilo outro. Tá um caos. Tá horroroso, tá nojento. E nem remédio ele passou pra mim, não. Ele passou. É vitamina, não foi? Foi, ele passou. Ela gemendo de dor, porque ela só gemia. A Lohane, ela não deitava, ela escorava. Gemendo de dor, eu que tive que arrumar remédio para tirar a dor dela por conta própria. Porque eu não sei aonde esse médico tirou o diploma dele. Porque ele viu a situação, o estrago que ele fez, ele devia ter pelo menos passado um anti-inflamatório, alguma coisa para aliviar a dor dela. Nem isso. Ele teve a consideração de fazer por ela. Agora eu pergunto para você internauta, você que está ouvindo o plantão policial. Você já imaginou você lá, tendo seu filho, um médico virar para sua esposa, virar para sua irmã, virar para a senhora aí que está defendendo essa raça de víboras e dizer assim que na hora de fazer é bom? Já imaginou ele virar para você e falar assim: ah não, para de gritar, cala a boca, porque na hora de fazer não foi bom? Pelo amor de Deus, gente. Olha, eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês. Tá aí, você viu o relato. Obrigado, Lohane, obrigado, Hélio. Eu peço justiça aqui, né? Eu estou aqui para pedir justiça, nós estamos realmente pedindo justiça, que a justiça dessa cidade mostre realmente a sua força em cima deste, eu vou dizer açougue, porque isso aí é um açougue, fazer um negócio desse aí, essa sujeira, essa palhaçada que fizeram com essa moça e com toda essa família. Quem ouviu na rádio também hoje ficou revoltado com a declaração de toda essa família. Eu tenho certeza que você que está aí também do outro lado, e esse é o papel do plantão policial, mostrar para você a realidade dos fatos. Até uma próxima. Espero que não tenha a próxima. Plantão policial com Alisson Maia.